Fala galera, tava na área de vir contar pra vocês o que aconteceu entre 5 meses de FNAF 1 até FNAF 3. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Então bora pro vídeo. Vamos começar pelo básico. O FNAF 2 foi muito falado e muito comentado por muitas coisas que marcaram a história de FNAF. E uma dessas coisas que marcaram muito a história de FNAF foi as suas histórias e suas coisas. Mas também seus fakes animatrônicos, que eu já mostrei no vídeo passado. Mas aqui nós temos uma grande diferença, porque o FNAF 2 teve uma grande diferença de dificuldade, já que existiam vários animatronics, existiam muitos animatronics diferentes, como Withered, Toys e muitos outros. Uma coisa que eu quero comentar com vocês são as coisas que o Scott Cawthon havia feito para o programa dessas finalidades, vou dizer assim. Já que uma das coisas que Scott Cawthon fez foi fazer um site onde ele postava sneak peeks, que seriam basicamente atualizações do jogo, mostrando que o jogo realmente teria uma continuação. E esse site seria o scottgames.com. Essa daqui é uma das imagens que eu tirei do scottgames.com. E sim, essa foi a primeira imagem que o Scott havia postado em seu site para mostrar que FNAF realmente teria uma próxima continuação. Mas eles só descobriram isso nessa próxima imagem que eu coloquei, que basicamente mostrava a caixa dos Toys e dos Withered, todos destruídos. E sim, essa imagem é muito importante para a história de FNAF. Mas depois, essa imagem foi alterada por uma imagem de um novo animatronic com um símbolo que parecia muito com a da primeira sneak peek que ele já havia postado. E esse animatronic era Springtrap. Tempo vai, tempo vem, até que de repente, depois de um monte de sneak peeks que o Scott Cawthon havia lançado, ele cria uma página na Steam do FNAF 3. Isso mesmo. Finalmente, Scott Cawthon havia criado uma página na Steam para o seu maravilhoso FNAF. Agora eu vou contar apenas algumas histórias que aconteceram com o Scott Cawthon e com outras coisas que haviam acontecido. A primeira coisa que aconteceu que nós temos que comentar é sobre que FNAF ele teve muitos golpes. Basicamente, Scott Cawthon ele teve que avisar na sua própria página da Steam que muitas pessoas estavam vendendo jogos fakes, falando que eram o de Scott Cawthon que que o Scott Cawthon tinha vendido para elas e estava postando mais cedo. Mas isso era totalmente mentira. Scott Cawthon nunca liberou nada para ninguém antecipadamente. Uma das histórias mais comentadas do Scott é que o FNAF 3 ele realmente foi lançado antes da hora. Mas não, isso não é verdade, já que o Scott Cawthon ele havia falado no seu próprio perfil da Steam que ele havia feito uma brincadeira, tinha postado um jogo falso lá na Game Jolt, onde você pode pegar FNAFs diferentes e FNAF Fangames. Ele postou lá, mas era tudo uma trollagem do Scott Cawthon, como já conhecemos ele. Mas Scott Cawthon, ele falou no seu próprio perfil que ele havia sido hackeado, mas depois ele desmentiu isso, falando que aquilo era totalmente mentira. Agora chegou para mim uma parte mais legal, que é comentar sobre FNAF 3, né? FNAF 3 foi lançado em 5 de março de 2015, quase 15 meses após o lançamento de FNAF 2. Uma das coisas que mais chamava a atenção em FNAF 3 era a sua facilidade, já que Scott Cawthon havia feito um jogo totalmente novo, com muitas mecânicas novas e com animatronics bem diferentes do que já conhecemos. Springtrap, principalmente, é uma das mecânicas mais legais do jogo, na minha opinião, pois você tem que levar ele para um canto e não pode desviar o olho dele sem que as suas caixas e seus erros acabem estragando todo o seu jogo. Mas os animatronics Phantoms, que são os que ficam na pizzaria de FNAF 3, são um dos melhores animatronics que tem.
Eles têm mecânicas muito difíceis? Tem, mas eles são muito legais. Uma das coisas que mais mudou de FNAF 2 para FNAF 3 são os seus minigames. FNAF 3, eles te dão minigames quando você passa de noites. Isso também é muito legal. Já que você não precisa... porque é muito mais fácil você ganhar a noite do que você perder a noite. Porque nas primeiras noites é muito difícil de morrer. O único jeito de você morrer nas primeiras noites de FNAF 2 é com a caixinha da Puppet, que eu morri várias vezes pra ela. Mas os minigames são muito legais. E uma das coisas que melhorou muito de um FNAF para outro são as lores com os minigames. Sim, os minigames dão várias histórias diferentes e até dão o deslumbre do que aconteceu com o nosso incrível vilão Springtrap para ele acabar naquela roupa de animatronic. Que ele morre no final. Essa lore é uma das melhores do jogo. E sim, Scott Cawthon estava aprendendo com os seus erros. Bom, ele estava aprendendo... basicamente aprendendo com os seus erros e explicando mais a história. Hoje em dia, FNAF 3 parece só um jogo normal de FNAF, mas não. Ele é um FNAF onde ele conta muito mais sobre a história do nosso jogo. Do dono, do jogo, quer dizer. Mas essa história é muito legal de se compreender jogando e aprendendo com a história. Se você jogasse todas as minigames de FNAF jogando FNAF ao mesmo tempo, você saberia que FNAF não é muito mais do que animatronics tentando te matar. É uma história inteira de animatronics tentando se vingar do próprio assassino. Ou ninguém mais, ninguém menos do que Springtrap, William Afton ou Purple Guy. Bom, o vídeo já está quase acabando, mas dá um tempinho para eu contar a própria lore do jogo. Bom, a lore que, foi ensinada pra gente em FNAF 3 foi que Springtrap estava desmontando os animatronics porque sabia que eles estavam possuídos. Então ele decidiu desmontá-los para saber o que estava acontecendo com aqueles animatronics. Que depois viraram os Classic. Sim, William Afton destruiu os próprios animatronics e deixaram aqueles animatronics lá, guardados. Depois, quando você termina todos os minigames, você vê o deslumbre, onde você inicia o último minigame da noite 5 como um fantasma. Basicamente, esse último minigame você tem que ir atrás do Purple Guy, mas ele vai correndo até que ele entra na fantasia de Spring Bonnie e morre lá dentro, virando esse belíssimo animatronic que temos hoje em dia. Galera, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Passa lá no meu outro vídeo de FNAF 1 até FNAF 2. Deixem um like, se inscrevam no meu canal. Beijos de tchau. Fui!